acho assim mais interessante, a Bíblia na mão, mas se você tem, você deixa ela também aberta aí em João capítulo 8. Diz assim o texto: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Vitor, tem como tirar esse... por favor. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que disse? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé, diante dele. Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Eu estou chamando essa nossa conversa, essa reflexão, antes da lei, a vida. Antes da lei, vem a vida. E esse contexto todo do capítulo 8 do Evangelho de João, e é interessante porque em algumas Bíblias, se você tiver a Bíblia de estudo, você vai ver que ele está entre colchetes, ou seja, é um colchete no versículo 52 e 53 ali, até o finalzinho do capítulo 11. Porque ele demorou um tempo para entrar nesse conjunto de textos aqui do Evangelho de João. Mas esse contexto é um contexto de julgamento. E julgamento em que sentido? Nós temos uma lei que diz o que é certo fazer. E nós temos uma pessoa que foi pega infringindo essa lei. Logo, eu que sou seguidor da lei, ou nós que somos seguidores da lei, temos condições então de pegar essa lei que diz isso, e essa pessoa que infringiu a lei, e julgar ela a partir da lei que nós temos. E todo o processo de julgamento, ele é um pouco cruel. Por que ele é cruel? Porque o processo de julgamento dá à pessoa que julga um certo poder sobre o outro. Ela se entende que ela tem critérios melhores, moralidade e sentido ético em relação ao outro, e por isso ela pode julgar o outro, julgar a outra, a partir dos critérios que ela se entende que é melhor do que a da outra pessoa. Então, uma pessoa que se coloca no lugar de julgadora ou de julgador, ela vai se entender no primeiro momento: eu sou melhor que você. Por quê? Porque eu não cometi o erro que você cometeu. Logo, eu sou melhor que você. Ajo melhor que você, porque esse pecado que você fez, ou esse erro que você cometeu, eu não cometi. Então, eu estou em condições de dizer que você errou, dizer que você pecou. Porque esse pecado que você fez, eu não fiz. Eu posso ter feito outros, mas esse aí não. Então, eu posso julgar você. Essa é uma questão assim muito dura, porque a pessoa se coloca no lugar de dizer o seguinte: tem erros e tem falhas que você cometeu, logo eu não cometi, eu posso dizer que você errou, que você é pecador, que você é pecadora. A questão então aqui de Jesus é o seguinte: vamos colocar essa mulher no centro da conversa, no centro do diálogo, para ver se nós conseguimos pegar ele de um jeito em que ele possa, de alguma forma, contrariar o que a lei está dizendo. Para que ele possa, de alguma forma, desviar-se do que a lei está dizendo. O que a lei diz? Você não precisa ir lá, tá bom? Mas eu vou lá para você entender, que é Deuteronômio capítulo 22, o versículo 22. Deuteronômio 22 diz assim, verso 22. Olha só, isso é legal, hein? Muito legal. Se um homem, Deuteronômio 22, verso 22. Se um homem for surpreendido, deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer. O homem e a mulher com quem se deitou, eliminem o mal do meio de Israel. Deuteronômio 22, 22.
O texto, então, é bem claro. O texto está dizendo o seguinte, olha, se o homem e a mulher cometeram isso, os dois, precisam morrer. Imagina a situação, hein? Viram, né? Os dois. Só que no texto do Evangelho de João, capítulo 8, só está a mulher. Então aqui nós já temos uma cena muito típica do Brasil de hoje também. Machista e discriminatório. Cadê o homem? Não, o homem a gente deixa lá, entendeu? Ele é macho, ele sabe o que faz, sabe? Ele sabe o que faz. Porque é assim, né? Cada um que segura suas cabritas, não é assim? Então o homem a gente deixa lá. E a mulher? Não, ela é pecadora. Isso. Ela paga. O homem não. Mas a lei? A lei, sim, a lei diz, né? Mas assim, quando a gente chegou lá não estava mais homem, só estava ela, então não teve jeito. A gente traz ela para cá. Viram? Logo nessa postura é isso. Agora eu fico assim, sabe? Tem uma das perguntas que eu vou fazer, Augusto, quando eu chegar lá para Jesus, eu falo assim, Jesus, o que foi mesmo que escreveu lá na areia? Vocês são um bando de hipócritas? O que escreveu lá na areia? Vocês não têm mais o que fazer? O que foi que o Senhor escreveu na areia? Vocês são um bando de à toa? O que será que ele escreveu? Vocês são preconceituosos? O que será que ele escreveu na areia? Vocês não têm esposa em casa para lavar a louça, não? O que será que ele escreveu lá na areia? Né? Eu fico pensando, será que ele escreveu na areia para... Eu falei assim, eu não vou dar nem tempo para esses camaradas ficar pensando e maquinando. Eles trazem apenas uma, então eles acham que eles podem julgar por parte da lei, mas a lei não diz, ou melhor, a lei diz que são os dois, mas eles trazem apenas ela, e colocam no meio da conversa como se dissesse, agora vamos te pegar. Agora vamos te pegar. O que você vai fazer? Você vai dizer que a lei está errada? Vai proteger? Vai deixar? Agora nós vamos te pegar. E essa é a visão, irmãos. Essa é a visão. Aí vem Jesus e vai dizer o seguinte, antes da lei vem a vida. Antes da regra vem a vida. Antes da moralidade vem a vida. Antes da doutrina vem a vida. Antes da legalidade vem a vida. O critério ético de Jesus maior não é a lei, não é a regra, não é a moralidade, é a vida. É a vida. Se você ainda não conseguiu entender isso, entenda. E é por isso que pedagogicamente eu repito, antes da lei vem a vida. Para Jesus a vida vem em primeiro lugar. E nós vamos entender isso de uma maneira muito tranquila. Jesus está onde? Olha só, você que está com a sua Bíblia aberta, com o seu celular acessado. Jesus está onde? No versículo 2. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Isso. No templo. E ele aparece no templo onde todo o povo se reunia ao seu redor. E ele assentou para ensiná-los. E quem se aproxima mais perto dele? Os mestres da lei e os fariseus, que trouxeram a mulher. E como que é incrível, Jesus está no templo, mas é ali, no templo. E parece que é uma coisa de aqui e aqui, aqui e aqui. Quando as pessoas estão envolvidas no sistema religioso, quando as pessoas estão envolvidas na sua religiosidade, elas se acham, primeiro, superiores às outras, bem superiores às outras, e elas entendem que o julgamento cabe a elas porque elas vivem o sistema religioso de maneira rígida, de maneira pronta, e por isso o julgamento cabe. E aqui no templo é a oportunidade de demonstrar o seguinte, olha, tá vendo? Aqui no templo é a oportunidade de demonstrar que eu tenho mais santidade, que eu tenho mais espiritualidade, que eu sou melhor do que o outro, e mais ainda, eu vou medir a minha vida no templo, a minha vida com Deus, a minha vida nesse sistema que eu faço parte, eu vou medir se eu estou bem ou não, de acordo com o pecado do outro. Eu vou repetir. Quando o outro comete um erro, quando o outro comete um pecado e eu não, e eu estou dentro desse sistema religioso, eu posso dizer, está vendo? Olha só como eu sou santo. Sou santo porque o outro cometeu um erro, o outro cometeu um pecado, e eu que vivo aqui, nesse sistema religioso, nesse regramento, nessa legalidade toda, não cometi pecado algum. Logo, sou mais santo que o outro. Tenho mais santidade que o outro, porque não cometi o mesmo pecado que ele. Isso é a mentalidade farisaica, a mentalidade legalista, de fariseu, de medir a santidade própria, entre aspas, a partir do erro dos outros. Tem gente que faz isso o tempo todo, meu irmão. Não faz isso só no contexto religioso. Tem gente que faz isso na família.
o seu tio é assim. Por que que ele é assim? Ele é assim por causa disso, ele é assim por causa daquilo. Agora você já viu, né? Eu não sou assim. Eu não faço isso. A gente faz isso o tempo todo. Na empresa, o camarada ele é assim, por quê? Porque ele é uma toa mesmo. Ele faz as coisas erradas. Agora, você viu, né? Como é que eu faço, né? Eu não faço isso. Nós fazemos isso o tempo todo, nós retroalimentamos isso o tempo todo. Nós colocamos sempre o outro como critério da nossa conduta. Nós colocamos o outro como critério da nossa santidade no sistema religioso. Nós colocamos o outro como critério da nossa capacidade num sistema que nós estamos envolvidos de trabalho, outra coisa a mais. Nós fazemos isso o tempo todo. E agora, como é que é a mentalidade de Jesus? A mentalidade de Jesus é diferente. Se no sistema religioso, que esses homens aqui estão envolvidos, no templo, onde as pessoas acham que precisa mostrar pureza, santidade, e mais ainda, é nesse sistema religioso aqui do templo, em que se oprime pessoas, em que gera culpa nas pessoas, em que gera dor nas pessoas. O sistema religioso é o que mais faz isso nas pessoas. Vocês imaginam se você tivesse alguém aqui nesse púlpito dizendo: olha, meu irmão, se você não faz isso, se você não vem com esse tipo de roupa, se você não corta o cabelo desse jeito, você não é de Deus. Se você não entregar aqui tanto, você também não é de Deus. Principal personagem dos evangelhos que vai dizer para os fariseus, para os mestres da lei: você estão errados. Vocês estão errados. Esse sistema que vocês criaram oprime as pessoas. Vocês criaram tantas regras que nem vocês mesmos conseguem carregar. Vocês criaram tantas normas, tantas doutrinas que nem vocês mesmos conseguem carregar. Jesus, então, é alguém que vai colocar esse sistema religioso que oprime, esse sistema religioso que produz medo, culpa e dor, ele vai colocar para baixo. Na verdade, ele vai escrever no chão. É de uma sabedoria, fala sério, né? É por isso que eu sou apaixonado por ele, viu? Amém, glória a Deus, Raimundo. Ele vai escrever no chão. Ele está dizendo o seguinte: a lei de vocês é igual ao que eu estou fazendo aqui na areia. É isso aqui, ó. Entendeu? É isso. O que vocês entendem da lei é igual ao que eu estou escrevendo aqui na areia. Pode alguém chegar aqui e só fazer isso aqui, ó, que apaga. É isso. É de uma sagacidade, uma perspicácia incrível. Esse é Jesus. E é por isso que eles ficavam assim, sabe? Vai dizer, né? Rangia os dentes assim para ele, como se assim, caramba, pegou a gente de novo. Fomos, pegos novamente com a nossa própria hipocrisia. Pegou novamente. Mas eu quero destacar 3 coisas nesse texto aqui, que entendo que é importante para a gente, irmãos. E a primeira delas é o seguinte: nós temos que entender o seguinte, que na comunidade de fé, o julgamento, isso que eu tenho falado agora, ele não pode ser o critério de convivência. Como assim, pastor? O critério na comunidade de fé não pode ser de julgamento. Eu não posso julgar você, porque você não tem a mesma compreensão que eu tenho de Deus. Não posso. Eu não posso estabelecer um critério de julgamento de julgar nossas relações, para que a nossa convivência possa ser saudável na comunidade de fé. Eu não posso achar que eu sou melhor do que você, porque eu não cometi o mesmo erro que você, ou que eu não tenho a mesma fraqueza que você tem. Eu não posso. Essa é uma das questões que Jesus está ensinando no capítulo 8 de João. O julgamento não pode ser critério de convivência dentro de uma comunidade de fé. O julgamento não. Mas pastor, a gente não vai julgar os erros dos outros? Espera, vamos chegar lá. Mas essa relação, Paulo, de falar assim, olha, tá vendo? Você está desse jeito,
porque você não é de Deus, ou porque você ainda não entendeu como é que funciona aqui a nossa igreja, esse tipo de relação não pode ser critério de convivência numa comunidade. Julgamento não pode. Depois, se você quiser, você pode ler capítulo 7 de Mateus. Mas você vivenciar ou viver dentro de uma comunidade em que as pessoas estão sempre te julgando, sempre olhando para você assim, ó, de canto de olho, é horrível. É horrível. Não é ambiente saudável, não é comunidade de fé. Você imaginar que você entra numa comunidade, as pessoas vão julgar a roupa que você tem, o cabelo que você está usando, ou o corte do seu cabelo, o sapato que você usa, nada disso. A fala que você tem, nada disso. Nada. Ah, pastor, mas isso aqui não é a realidade de uma igreja batista. Ah, não queira. Entendeu? Tem lugar que é assim. Não, nada disso. O critério de Jesus é outro. É outro. E mais ainda, se você está no capítulo 8, olha só o versículo 15 do Evangelho de João. Está assim, ó. Olha só. Vocês julgam por padrões humanos. Capítulo 8, verso 15. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Eu não julgo ninguém. Vocês julgam. Pelos critérios que vocês têm, pelas ideias que vocês têm. Eu, Jesus, não julgo ninguém. Mas aí a gente vai pensar, como é que Jesus então trata isso? Como é que Jesus olha para essa situação da mulher e trata isso? Olha só. Para Jesus, vou fazer você bem batista aqui, sabe? Bem pregador batista. 3 coisas. Para Jesus, primeiro, não se elimina pessoas por causa dos seus erros. Vou repetir, não se elimina pessoas por causa dos seus erros. Não se destrói a pessoa por causa do seu erro. Errou comigo, eu vou acabar com ela. Já viu isso? Pisou na... Eu vou destruir essa figura. Vou eliminar. Antigamente, na igreja batista, Vladimir, tinha um lema. Fulano errou, vamos eliminar. Já ouviram isso, né? Vamos, ó, eliminar. Cortar, pastor. Ou então era cortar, né? Pastor, fulano tem que, ó, cortar, viu? É, passar o facão. Essa era a expressão também, viu? Passar o facão. Você tem uma ideia, tinha gente que era desligado, hoje que é o eufemismo, né? Que tem que usar. A gente não pode nem usar a palavra excluído ou excluir. As pessoas eram desligadas da igreja porque elas iam no cinema. É, meu irmão. Olha só onde você está vivendo hoje, viu? Melhoramos, né? Tinha gente que era desligada ou excluída da igreja porque ia bater uma bolinha no domingo. Meu Deus, você está chutando o ovo do diabo. Não pode, meu irmão. Não pode. Está chutando o ovo do diabo no dia do culto. Ah, pecado mortal. Olha, você está a 2 passos do inferno. E tinha gente que gostava de mandar os outros para o inferno. Nunca vi igual, viu? Como crente gostava de mandar os outros para o inferno, viu? Nossa, vou nem entrar nesse tema. Mas como gostava? E era assim, qualquer coisa, era motivo de, tem que desligar o irmão, tem que excluir, tem que cortar. Era essa mentalidade que algumas igrejas tinham. Nós melhoramos bastante, graças a Deus por isso. Mas aqui no caso de Jesus é o seguinte, não se elimina, não destrói a pessoa por causa do seu erro. Sabe por quê? Porque as pessoas sempre vão precisar de uma segunda chance. Amém, né? As pessoas sempre vão precisar de uma segunda chance. Jesus está dizendo, você tem outra chance para mudar a sua vida. Você tem outra oportunidade para seguir o seu caminho de maneira diferente. Isso que você fez não define quem você é. Você pode ir mais adiante. Você é um ser humano que precisa ir mais adiante. Jesus olha para a pessoa e fala assim, olha, você pode, você consegue fazer diferente. Por isso nós não podemos ter a mentalidade dos mestres da lei, dos fariseus, que elimina a pessoa por causa do seu erro. Porque toda pessoa que comete erro merece uma segunda chance. E nós não podemos agir como fariseus e mestres da lei dentro de uma comunidade, meu irmão. Não podemos. Então essa é a primeira coisa que Jesus ensina de uma maneira clara para eles. Clara.
Mas tem uma outra segunda coisa aqui nesse texto que Jesus ensina para essas pessoas, que é o seguinte: antes de tratar o erro, o pecado, a moralidade, antes de discutir isso, a pessoa precisa estar protegida. Olha só, olha lá, observa no finalzinho. O verso 9 diz assim: os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, daqui a pouco eu volto nisso. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Antes de tratar de moralidade, de doutrinamento, de regramento, de lei, a vida precisa estar protegida. Agora vamos falar de você. Vamos falar do que aconteceu. Vamos falar do que trouxe você até aqui. Vamos agora tratar disso. Mas entre eu e você. Eita, entende? Entre eu e você. Aqueles que queriam tacar pedra em você, porque todo mundo é assim. Como diz o ditado, nesse ditado, eu peço para ditado, nesse ditado mesmo, né? Quem taca pedra esquece que tem telhado de vidro, acertei? Aqueles que queriam tacar pedra em você já foram. Agora é entre eu e você. Então, antes de tratar da moralidade, do erro, do pecado, do que se fez, a vida precisa estar protegida. Precisa estar cercada. E essa é a terceira situação que Jesus deixa claro nesse episódio. Vou conversar agora eu e você, de pé. Sabe? Eu vou olhar para você, nos seus olhos. Porque o texto faz questão de acentuar isso, meu irmão. Se você está com a sua Bíblia aberta, Jesus pôs-se em pé e perguntou: e aí? Olhou nos olhos dela: e aí? Não vou te tratar como ser humano de segunda classe, não vou te tratar como uma pessoa que cometeu erros, eu vou tratar como uma pessoa, que é vida na minha frente. E aí? Quem te condenou? Ninguém. Eu também não vou fazer isso. Eu também não vou fazer isso. E assim, meu irmão, com todo respeito, tá bom? Coração. O que nós estamos vendo sistematicamente é pessoas perdendo a vida por conta de algumas moralidades. Quando o Evangelho nos ensina que a vida vem em primeiro lugar e depois você trata dos seus erros, dos seus pecados, daquilo que fez. Mas antes disso, antes de tratar sobre isso, a vida precisa estar protegida. E é isso que Jesus faz. E o texto vai dizer que, quando ele fala assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, o texto vai dizer que os mais velhos começaram a soltar as pedras. Por que o texto faz questão de colocar que é os mais velhos? Quem está acompanhando a gente aqui de quarta-feira no PGD já entendeu que nada nos evangelhos é por acaso, nada, nenhuma palavra, nada é por acaso, nada assim, acho que eu vou colocar isso aqui, nada. Por que os mais velhos? Porque os mais velhos é da tradição, os mais velhos é da lei, os mais velhos se consideram mais experientes, os mais velhos acham que sabem tudo da vida, eles são os mais velhos. É assim até hoje na nossa cultura, né? Mas tem muito velho falando bobagem, viu? Os mais velhos entendem que eles é que dominam a coisa. Quando Jesus enquadra eles, os mais velhos começam a soltar. Por quê? Porque assim como os mais velhos também tiveram a trajetória, eles também cometeram mais erros. Assim como os mais velhos sabem das coisas, eles também cometeram mais erros na vida deles. Por isso que eles são os primeiros a soltar a pedra. É os mais velhos. Jesus está dizendo então para eles o seguinte: olha, primeiro, não se elimina a pessoa por causa do seu erro. Segundo, antes de tratar de qualquer assunto que essa pessoa tenha cometido, é preciso proteger a vida. A vida vem primeiro. E uma terceira situação que esse texto ensina. Para Jesus, não se tem pedra na mão para atacar, mas se tem vida para doar. Para Jesus, não tem pedra na mão para atacar, mas tem vida para doar. Amém. Ou seja, Jesus não chega primeiro com você e fala assim: olha, eu sei o que você fez no verão passado, viu? Não é assim? Pedrinha na mão, eu tenho o direito de tacar pedrinha em você. Por quê? Porque eu sou Jesus, meu. Você não entendeu ainda? Então eu tenho direito de tacar pedrinha em você. Olha, eu sou filho de Deus e eu posso tacar pedra em você. Porque eu sei, eu conheço a sua vida.
Eu sei o que você fez. Eu sei dos seus erros. Eu sei das suas debilidades. Eu sei das suas fraquezas. Eu sei daquilo que, seu calcanhar aí aperta. Eu sei. Então eu posso. Posso? Não posso? Eu sei. Não. Mas ele não é assim. Assim, olha, eu sei tanto da sua vida. Eu sei tanto da sua fraqueza. Eu sei tanto da sua debilidade. Eu sei onde seu calo aperta. Eu sei tanto sobre você, que antes de julgar você, eu ofereço a você vida. Eu ofereço a você segunda chance. Eu ofereço a você uma outra oportunidade. Por saber tanto da sua vida e te conhecer tão bem, eu te ofereço algo melhor do que você tem agora. E esse é Jesus. Esse é Jesus. Uma comunidade terapêutica é isso, meu irmão. Uma comunidade terapêutica é isso. E eu oro assim para que nós tenhamos oportunidade de vivenciar o Evangelho de Jesus com mais intensidade. Porque uma comunidade terapêutica é isso. Eu tive um encontro essa semana com um grupo de pastores para falar sobre pessoas doentes na comunidade. E era um encontro que estava mais ou menos quase uns 30 pastores ou mais. E eles relatando casos assim que nos deixam muito tristes em relação a algumas coisas que acontecem na comunidade. E desse púlpito aqui, se eu estiver aqui, desse púlpito aqui não vai vir sermão de culpa, de medo, de dor, de sofrimento. Vai vir sermão de Jesus, de vida, de salvação, de esperança, de libertação. Porque assim, irmãos, como tem pessoas adoecidas na comunidade porque o pastor usa do seu privilégio que eu tenho aqui com vocês e usa disso aqui para maltratar pessoas, para colocá-las para baixo, para atacar pedra nos erros delas. O que Jesus fez ao contrário. Com Jesus solta-se pedras e abraça a pessoa. Com Jesus solta-se pedras e abraça a pessoa. Não pega a pedra, solta-se pedras e abraça pessoas. E quando você falar do Evangelho de Jesus, é isso que você tem que dizer, viu, meu irmão? E minha irmã, é isso. Com Jesus não se tem pedra para jogar, tem vida para doar. E Ele doa vida. O Evangelho vai dizer que Ele doa vida plena, em plenitude. Porque o Evangelho faz isso. Ele é pleno. Ele vai na sua plenitude. Eu estava conversando com um grupo agora à tarde, dizendo o seguinte: antes de dizer o que a pessoa tem que fazer, o Evangelho diz o que ela tem que ser. Antes de dizer o que ela tem que fazer, o Evangelho diz o que ela tem que ser. E ser está ligado à sua existência como pessoa, como ser humano. Esse é Jesus. Qual é o critério maior de Jesus? A vida. A vida vem em primeiro lugar. Às vezes eu gostaria de estar na outra igreja, viu, Flávio? Pode dizer, repita aí comigo, entendeu? Mas é que eu detesto isso, não? A vida vem em primeiro lugar. Quando você olhar um erro de uma pessoa, essa pessoa pecou, errou. Nossa, meu Deus, nem Deus salva. Errado, você está errado. Porque para Deus é assim, sempre vai haver uma segunda chance. Sempre vai haver uma outra oportunidade. Para Jesus é assim. Ainda bem que Ele não é parecido nem comigo nem com você, né? Para Jesus é assim. Ele não olha a pessoa para julgar prontamente, para colocar os óculos do julgamento e dizer, é isso, olha só, que ser humano horrível. Não, Ele olha a pessoa para dizer, merece de novo uma outra oportunidade. É isso, Jesus faz isso. Vamos orar?